Olá a todos, tudo bem? Aqui quem fala é a Vanessa, do Grupo 3 de Saúde Pública, que é formado pelo Alexandre, pela Amanda Monzon, pelo Giovanni, pela Sharon e por mim. O nosso tema, então, do seminário é de agrotóxicos e saúde. E para complementar o texto que a gente colocou no Moodle, nós chamamos também a professora Eliane Delegrave para nos dar uma entrevista sobre o tema. A professora Eliane possui graduação em Medicina Veterinária pela URGS, graduação em Licenciatura em Ciências e Biologia pela PUC, especialização em Toxicologia Aplicada pela PUC, mestrado em Ciências Veterinárias pela URGS, doutorado em Ciências Veterinárias pela URGS e pós-doutorado em Toxicologia pela Universidade do Porto, de Portugal. Atualmente é professora associada da UFSPA, orientadora pelos programas de pós-graduação em Patologia e Ciências da Saúde na UFSPA e líder do grupo de pesquisas em toxicologia da UFSPA. A professora Eliane tem experiência na área de toxicologia, atuando principalmente em toxicologia experimental, ensaios agudos, subcrônicos, reprodutivos e de desenvolvimento, e clínica, no diagnóstico, epidemiologia e prevenção de acidentes tóxicos, com ênfase em agrotóxicos, medicamentos, drogas e toxinas. Então, professora, muito obrigada pela sua participação e vamos agora então dar início às perguntas que separamos sobre o tema. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer, prof, a senhora poderia nos contar um pouco da sua história? Por que, então, que o interesse pela área de toxicologia experimental e clínica e por que, então, o interesse pela área de agrotóxicos? Sim. Obrigada pela oportunidade e também por essa pergunta. É sempre importante a gente entender como que nasceu o interesse do pesquisador pela área. As coisas não são por acaso. Minha primeira graduação, que era licenciatura em Ciência e Biologia, eu já me interessava pela área de toxicologia. Como a Vanessa mesmo falou, a área de toxicologia, até pela minha apresentação no currículo Lattes, vocês podem ver que ela é muito ampla, né? Ela vem desde da toxicologia experimental até a toxicologia clínica e passa por diversos agentes tóxicos que são muito diferenciados, plantas, animais peçonhentos, medicamentos, produtos químicos, os agrotóxicos, enfim. A toxicologia é uma área muito grande. Mas eu me interessei no início, era a toxicologia de medicamentos. Me interessava muito a farmacologia e os efeitos adversos, né, dos medicamentos. Só que eu tinha feito biologia, e na biologia a gente não tem um aprofundamento bioquímico, farmacológico para entender desse assunto. Então, eu fui fazer uma pós-graduação, uma especialização em toxicologia aplicada. E aí, quando eu fui fazer essa especialização, eu me envolvi durante o meu trabalho de conclusão de curso com o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, o que me abriu e ampliou ainda mais os horizontes do campo da toxicologia. Mas o que eu me aproximei mais especificamente da área de agrotóxicos foi na graduação em veterinária, porque aí eu me dei conta que muitos dos medicamentos veterinários, eles eram os mesmos agrotóxicos de uso agrícola e os mesmos princípios ou ingredientes ativos usados em campanhas de saúde pública e até dentro das casas, né? Esses inseticidas domésticos. E isso começou a tomar um corpo porque eu percebia que eram agentes tóxicos que estavam no nosso meio e que a grande maioria das pessoas não tem a verdadeira noção de que eles existem. E principalmente aqueles que a gente minimiza o risco, como por exemplo, várias pessoas têm pets, né, animais de estimação em casa, e aí eles vão adquirir num pet shop ou numa farmácia veterinária, eu vim comprar o remedinho da pulga. Até o nome que se dá modifica, porque o nome carrega uma importância. Por exemplo, nossa legislação ainda mantém o nome agrotóxico, então o tóxico está compondo aquele nome, ele dá uma certa barreira. Então, quando a gente diz você deve comprar o antiparasitário para colocar no seu animal,
e é um produto de risco, deve higienizar as mãos, é muito diferente de eu chamar isso do remedinho da pulga. Que aí a pessoa pega em casa aquela pipetinha, bota lá na mesma gavetinha onde guarda as roupinhas e a coleira do cachorro, e as crianças pegam e se intoxicam. Tá? Então, grande parte das coisas é porque nós suavizamos os termos. E aí eu comecei a tomar corpo e me formei em veterinária já com essa preocupação em toxicologia de agrotóxicos. Mas foi quando eu estava fazendo mestrado, no grupo de pesquisa que eu trabalhava, o meu orientador tinha orientado o mestrado desse professor, que é Paulo Roberto Dalcenter, e ele foi fazer doutorado em toxicologia na Alemanha, em Berlim, na Universidade Livre de Berlim. E lá ele estudou toxicologia reprodutiva de agrotóxico, do agrotóxico lindano, que, apesar de ser um organoclorado, era muito usado mundialmente em campanhas de saúde pública. E aí ele verificou a toxicidade reprodutiva, principalmente sobre a toxicidade reprodutiva masculina. Quando ele voltou ao Brasil, ele veio fazer pós-doc com seu antigo orientador de mestrado, que era o meu orientador. E eu trabalhava com plantas, mas ele ofereceu que eu poderia auxiliá-lo no estudo, né, com os animais, e aí eu comecei a conhecer essa área de toxicologia reprodutiva masculina, que até então nem o meu orientador conhecia, porque ele só trabalhava com fêmeas, através do agrotóxico endosulfano, que hoje ele já é proibido, porque ele é caracteristicamente um desregulador endócrino, e foi naquela época que eu trabalhei com ele, em 1996 a 98, que nós definimos isso e publicamos o artigo. E ele levou mais ou menos 13 anos para ser proibido, né? Então, só para vocês terem uma noção de que a gente descobre coisas relevantes, mas a regulação, ela é muito lenta no nosso país. Então, nesse momento, eu passei a gostar disso e decidi que o meu doutorado ia ser sobre isso. Fiz a proposta e duas questões, né, eu solicitei para o meu orientador. Eu quero trabalhar agora com a toxicologia reprodutiva masculina. Ele disse, olha, não é minha área de domínio. Eu disse, mas eu estou aprendendo e vou encarar esse desafio. E uma outra questão é que eu quis encarar um desafio ainda maior, que foi o desafio de trabalhar com produto comercial. Eu queria usar o glifosato, aquele que naquela época estava o boom da soja transgênica, né? Porque a soja é resistente ao glifosato. Então, a gente não usava o glifosato só na pré-emergência, que é uma vez só. Nós usávamos 3 vezes durante o plantio, o que resultava, né, num limite máximo de resíduo no grão infinitamente maior do que aquele quando a gente usa uma vez o glifosato e outras vezes outros herbicidas. Então eu decidi e encarei o desafio e fiz a toxicologia reprodutiva do glifosato, e na época foi bem difícil, porque foi difícil publicar o artigo, porque ele foi um desregulador endócrino, só que eu muito ingenuamente não entendia que era muito difícil publicar em revistas americanas, né? Porque as próprias multinacionais americanas se protegem. E até que eu consegui publicar, anos mais tarde, numa revista europeia. Então, eu tive a oportunidade, através dos agrotóxicos, de ver o impacto que eles têm até mesmo no meio científico. Acho que era isso, para a primeira pergunta. Quais são as principais relações entre o uso de agrotóxicos e a saúde pública? E, em sua opinião, qual consequência causada é a mais grave? Com certeza são as intoxicações crônicas, porque as agudas são mais fáceis de diagnosticar. As crônicas raramente são percebidas no tempo em que elas acontecem, e os efeitos são ditos silenciosos, tipo efeito sobre o sistema endócrino, sistema imune ou até mesmo câncer. Então, é claro que os agrotóxicos não são os produtos que mais intoxicam, né?
nem os que mais registram acidente, porque muitos casos a gente nem identifica como sendo oriundos de agrotóxicos. Mas com certeza são aqueles mais envolvidos nos registros de óbitos, principalmente quando são casos de circunstância intencional. E aí a grande questão é o custo à saúde pública é infinito. E uma vez que a exposição é de toda a população, seja via contaminação ambiental, água, solo, alimentos, ou diretamente pela atividade laboral, né? O número de vidas perdidas, o número de sequelas neurológicas oriunda do uso intensivo, do uso de associações, do uso crônico, né? Da exposição até por meios que a gente não se dá conta, isso tudo não é calculado na saúde pública. Então, a gente não tem a ideia do verdadeiro custo para o SUS dessa exposição. Na sua opinião, qual é o papel do profissional da saúde nessa questão dos agrotóxicos? Agora eu vou colocar uma coisa que eu gosto de falar para induzir uma reflexão. Qual é a base disso, tá? Os nossos papéis são infinitos, mas as primeiras falhas começam no seguinte: quem prescreve agrotóxico é o agrônomo, o engenheiro agrônomo, né? O engenheiro florestal. Estes profissionais não têm toxicologia na sua formação. Esse é o primeiro problema que nós temos. O segundo, quem atende os casos de intoxicação? Os médicos, que também não têm toxicologia como disciplina na sua formação. Eles até podem ter informações de intoxicações, mas elas vêm em disciplinas de farmacologia, de saúde ocupacional, e quando muito a questão específica de agrotóxicos, eles abordam ou estudam os organoclorados ou organofosforados. Organofosforados são de alta relevância, mas são uma exceção, porque é um grupo de agrotóxicos que tem uma intoxicação, uma síndrome definida, né, anticolinesterásica, que a gente consegue identificar pelos sinais de hipersalivação, tremores, então ela é mais clássica, e tem antídoto, a pralidoxima ou o uso de atropina, e é isso, e é o que eles aprendem, só que isso é um grupo, uma classe, dentre inúmeras substâncias com ingredientes ativos diferentes, mecanismos de ação diferentes, sem nenhuma síndrome característica, sem nenhuma possibilidade de um marcador específico, então, nenhum tratamento específico com antídoto, então o impacto é muito maior e ninguém tem a ver, quem atende os casos não tem essa noção, tá? Os serviços de informação toxicológica têm no país inteiro um papel fundamental nisso, e aí eu vou puxar a brasa para o meu assado, os médicos veterinários também, porque foram os médicos veterinários, assim como eu, que tiveram a noção que esses ectoparasiticidas que a gente prescreve e a gente estuda toxicologia na formação veterinária, que nós começamos a nos dar conta e ganhar espaço nos centros de informação. E neste centro, a interação com outros profissionais da saúde, ela é muito horizontal. Num centro de informação toxicológica, a gente não tem um escalão, um profissional é mais do que o outro. Não, todos são toxicologistas. Então, flui. Vários médicos foram formados na questão dos agrotóxicos por meio de veterinários que trabalhavam com isso. Então, essa interação dos profissionais é muito importante. O farmacêutico tem um papel na toxicologia, na saúde pública, na hora da prescrição, na hora do controle de efeitos adversos, na possibilidade de uma intoxicação, mesmo em doses farmacológicas, vamos supor. Por quê? Porque o indivíduo pode ter diferenças na biotransformação e excreção,
Mas por que eu estou falando de medicamento? Porque alguns medicamentos, alguns poucos, também são agrotóxicos, né? Se vocês imaginarem aqueles medicamentos que são usados como ectoparasiticidas ou mesmo antihelmínticos para pulgas, né? Vários medicamentos são usados para sarna, a própria ivermectina, são medicamentos e são agrotóxicos de uso agrícola. Professora, agora no ponto de vista ambiental, existem maneiras efetivas de retirar os resíduos de agrotóxico quando eles contaminam os corpos d'água, os mananciais? Infelizmente não, eu acho que a Vanessa tem essa noção até melhor do que vocês, por ser toxicologista, né? São inúmeros ingredientes ativos com características químicas diferenciadas e ainda existe o efeito das misturas que podem reagir e produzir outras substâncias. E ainda em condições negativas no controle do uso correto, se é que esse uso correto é possível, né? Como a lixiviação, né, pela água da chuva, solos, e o fenômeno da deriva, quando eles estão fazendo pulverização aérea. Tudo isso pode atingir solo, corpos hídricos, e depois essa água, quando chega numa estação de tratamento, ela passa por vários processos com um foco muito maior em controle microbiológico ou de alguns outros elementos do que propriamente alterar todos esses resíduos, e não são só agrotóxicos, né? Às vezes até resíduo de medicamento. Eu já tinha uma pequena noção, porque eu fiz gestão ambiental, então tinha uma pequena noção, estudei um pouquinho sobre isso. A gente tinha também uma outra pergunta em relação à questão econômica dos produtos agroecológicos. A senhora acha viável? E aí questão financeira? Eu vou dizer uma questão que é muito maior. Eu tentei responder esta pergunta trazendo uma reflexão mais macro, tá? O mundo inteiro está caminhando para isso. Mas não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que países que controlam o seu uso não favoreçam indiretamente o nosso descontrole. Veja bem, se você usa um sistema produtivo convencional de culturas de larga escala, como milho, soja, trigo, países que têm uma grande extensão territorial produzem esse tipo de cultura, né? O impacto ecológico é tão grande que para manter ou ampliar a produtividade, você necessita lançar mão de controle químico. Neste sentido, a carga pesada desses ingredientes ativos e suas misturas vão ficando no produto de forma residual. E aí, se você respeitar as carências e as condições de uso, enfim, né? Inclusive, o comprador, ele pode regular sobre os limites máximos de resíduo que ele aceita no produto que ele está comprando e quais agrotóxicos que ele permite nas culturas que ele adquire, tá? Dos produtos importados do Brasil. No entanto, o que ficou no solo, na água, nas espécies que aqui vivem, ficou para nós e não para eles. Não vai contaminar o ambiente, a fauna e a flora do país importador. Sendo assim, países jovens, sem independência tecnológica, entre outras coisas, com ampla área de extensão territorial, são alvos fáceis desta forma de garantir a saúde ambiental dos importadores. No entanto, os custos com relação à saúde pública ficam aqui e sem a devida avaliação, pelas dificuldades de estabelecimento de nexo causal referenciado na questão 3. Eu acho que a gente tem uma tendência, mas a gente precisa diferenciar culturas de produção em larga escala dos alimentos frequentemente que a gente consome, por exemplo, vegetais, frutas, que podem ter um tipo de produção diferenciada e tem no nosso meio. Sabendo que os agrotóxicos podem causar tantos problemas relacionados à saúde e ao meio ambiente, você acredita que deveríamos abolir o seu uso?
Penso que da mesma forma que evoluímos rapidamente com a questão da pesquisa experimental em vivo, né, com a constituição do SEUAS e um controle, se optarmos pelo desenvolvimento sustentável de fato, poderemos evoluir nesse sentido, tranquilamente, exigindo exatamente dos importadores os custos para a alternância de modelo, modificação de sistemas produtivos para as grandes extensões, como foi feito para a indústria de cosmético, que bancou todo o desenvolvimento e validação de inúmeros métodos alternativos ao uso de animais nas pesquisas e na avaliação de segurança de ingredientes ativos. Na sua opinião, qual a melhor alternativa para substituir o uso de agrotóxicos? Eu acho que, em primeiro lugar, a transição é inevitável. Com a mudança tecnológica no desenvolvimento de produtos menos tóxicos, altamente degradáveis, que se degradem em produtos inérteis, aplicação concentrada por drones, de forma localizada, consórcio de culturas, uso de nanotecnologia, o futuro é realmente a mudança. Assim como aconteceu esse processo nos modelos em vivo, mas o processo tem que se iniciar, né? A gente tem que querer, tem que ter uma vontade política, econômica, social de fazer isso. Ela deve ser contínua e equilibrada, e aí que eu chamo o detalhe do nosso maior problema. O nosso maior problema reside numa dificuldade de atuação conjunta. Os ministérios que atuam nesse setor, que é o Ministério da Saúde, Ambiente e Agricultura, eles não atuam numa forma conjunta, eles atuam de uma forma mais competitiva e por isso os nossos resultados têm sido ineficazes nesse sentido. Então, pensando nessa questão de, teoricamente, mesmo realizando todos os procedimentos de acordo com o que é preconizado pelas leis e pelas normas, a gente ainda tem o comprometimento, né, da saúde dos trabalhadores e a poluição da fauna e da flora. Nesse sentido, a senhora acha que é necessário, então, o estabelecimento de mais leis que instiguem a química verde, visando uma menor contaminação da biota? Ou até mesmo não só instituir as leis, mas um controle mais adequado, né? O que a senhora acha? No nosso país, nosso problema não são as leis propriamente ditas. Nós temos boas leis. Nosso maior problema é o controle sobre o seu cumprimento, porque são poucos fiscais, digamos assim, para extensão, e nós estamos falando de problemas ambientais, e a nossa extensão territorial é muito grande, tá? Mas hoje nós vivemos com uma tentativa de flexibilização por pressões econômicas, né? E aí a criação até de leis contrárias nesse sentido, a proteção da biota, para favorecer atividades economicamente lucrativas, só que fundamentadas na destruição ambiental, na contramão da evolução do mundo. E aqui, de novo, a gente não pode ser ingênuo. Países que criticam a nossa gestão, a nossa atuação ambiental, também adquirem os produtos frutos deste tipo de gestão, né? Esse problema vai muito além do Brasil. Claro, eles ainda criticam, fazendo parecer que a gente é do mal, sendo que eles o único culpado, né? Então, como eu coloquei muito bem no sistema, eu deixo que ele plante e use lá, quando tem bem pouquinho que é seguro para mim, eu importo e como, mas no solo, na biota, na água, o impacto ficou com a outra população. Eu aqui sou politicamente correto, tenho meu ambiente controlado, né? Se eu quero ser politicamente correto e ter o meu ambiente controlado, eu não posso pagar por um produto que está contaminando um outro local. Considerando que uma dificuldade de coleta de dados sobre o consumo de agrotóxicos nos municípios brasileiros é devido à falta de um sistema informatizado específico que registre a compra, estoque, revenda e local do uso dos agrotóxicos, qual seria o maior empecilho para a implementação desse sistema em todo o território nacional? Olha, eu vou te dizer que a gente tem mais coisas nesse sentido, tá?
hoje a gente tem um sistema informatizado, que é a venda com o receituário agronômico, né? Mas a própria Vanessa já atuou na polícia, né? A gente tem trabalhos com a polícia que examina inúmeros agrotóxicos que são contrabandeados, e aí tu já não tem mais nem aquela questão do destino correto da embalagem, né? Então, mesma coisa o abate, vamos supor, você sabe que tem 50% do nosso abate clandestino, mas como é que eu sei esse número? Tirei da minha cartola? É muito simples. Você tem todo o abate legalizado e tem o dobro de couro no mercado. Então, além daquilo que a gente consegue controlar, tem infinitas coisas que a gente não consegue controlar. E mesmo que o uso fosse todo regulamentado, os dados, nós teríamos um dado de uso. A partir do momento que tu joga no ambiente, tu não tem ideia de onde, no que ele está se degradando, com o que ele está se misturando. Tá? Então, a gente nunca vai ter a verdadeira noção do que está acontecendo num ambiente macro desses. Atualmente, o Brasil pretende usar da venda de novos agrotóxicos para impulsionar ainda mais o agronegócio. Você acha que este é o único caminho possível para a expansão desse setor? Não. Já existem outras tecnologias que substituem o uso dos agrotóxicos? Já existem tecnologias para a gente usar corretamente, né? Eu já citei algumas. Os drones, setorizar as produções. Mas a tecnologia ainda é muito cara e os próprios grandes produtores que poderiam comprar por essas novas tecnologias não estão investindo nisso. Porque eu acho também, me colocando no lugar deles, que os importadores, que são aqueles países, também devem pagar por isso, por essa transição. Na verdade, toda vez que a gente começa a falar sobre esses assuntos, a gente vê que é muito política, né? Tudo que a gente vê relacionado à saúde tem muito a ver com política, e a gente sempre acaba saindo perdendo, né? Os países que são menos desenvolvidos, as pessoas que têm menos condições, a gente acaba sendo jogado as coisas em cima, as informações na gente, a gente acha que a gente está errado, mas na verdade tem todo um sistema que a gente não sabe, né, que existe. Toda uma organização escondida. Resume, Vanessa, numa frase. Independência tecnológica. E hoje, com a pandemia, nós estamos assistindo exatamente isso. Como atingir o mundo como um todo, o que a gente precisa? A gente precisa de uma vacina. Quem é que vai desenvolver essa vacina? Não interessa quem, mas nós vamos ter que usar todos os cérebros que tem disponíveis pensando numa única coisa. E aí você tem alguém que domina, que tem os equipamentos, que tem os insumos, mas não tem o cérebro pensante. E aí a gente se dá conta dos grandes pesquisadores que nós temos no Brasil. Nós temos a Fiocruz, nós temos o Instituto Butantan com uma capacidade tecnológica para vacina, que foram sucateados ao longo dos anos e hoje precisam receber verba externa. Nós poderíamos estar exportando vacinas e nós importamos, porque não investimos e nem valorizamos a independência tecnológica aqui. E parece que isso se torna, neste campo do agronegócio, proposital. Não valorizar a independência tecnológica que possa ser desenvolvida aqui dentro. É que, de novo, né, o agronegócio uma parte da economia que é muito importante, né? Ele acaba tendo muito poder e poder político sobre tudo. Então, como aqui no Brasil, existe bancada ruralista, né? Exato. Não, desde sempre, né? Desde a época das repúblicas lá do café com leite, sempre foram o agronegócio que mandou no país, né? Exatamente. Como considerações finais, eu fico muito feliz e honrada de saber que vocês escolheram o tema agrotóxicos para a saúde pública e que vocês estão no primeiro ano da graduação.
de farmácia. Então, vocês têm aí 5 anos, um desafio que é de sensibilizar a população e os profissionais da área da saúde para essa necessidade. E vocês já estão fazendo isso no primeiro semestre. Então, vocês já estão de parabéns pela escolha do tema. Segundo, vocês têm que olhar o foco de tudo que eu falei. Assim como eu digo que o nosso maior problema é a falta de atuação conjunta, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério do Ambiente, isso significa que a gente não atua muito bem em equipe e sincronizado. Então, vocês levem isso para toda a graduação e para a vida profissional de vocês. Que a gente só vai avançar ou vencer quando a gente conseguir trabalhar em equipe, sincronizado. E aí eu vou dizer um detalhe: historicamente, vários cursos se fecham no seu meio profissional. Isso é um erro grave. A Vanessa está aí e a colega também disse, né, que já fez um outro curso. Isso é fantástico. Eu também sou uma pessoa que fiz 2 cursos, a gente abre a mente, a gente discute com outros profissionais, e isso só me levou a, na pós-graduação, batalhar e muito contra aqueles cursos que eu chamo umbigo, né? Eles só giram em torno do mesmo meio profissional. Então, eu só falo com os profissionais que têm a mesma formação que eu. Isso é uma burrice, porque todo mundo que tem a mesma formação, tem a mesma base e gira em torno do mesmo assunto. Se eu abrir os horizontes, eu vou conseguir, e é o que eu tento fazer, quando vocês fazem perguntas diretas, eu abro mais a resposta, eu torno uma reflexão mais ampla. E aí vocês se dão conta que é importante vocês da farmácia fazerem disciplinas com a tóxico, disciplinas com a biomed. Ninguém vem aqui para roubar o que é meu, se verdadeiramente ele é seu, né? Agrotóxico é um campo de ninguém, cada um sabe um pouquinho e só com todos juntos a gente consegue salvar um paciente. Então é nessa visão que a gente tem que ter. Se desenvolver sempre com as diferenças. E é nessa diferença que hoje vocês estão assistindo uma oportunidade única, né? Num momento terrível que o mundo está vivendo, isso é maravilhoso para quem está no campo da ciência entender que a multidisciplinaridade, o trabalho em equipe é que vai levar ao resultado. Né? Então, ampliar as bases sempre. E vocês estão de parabéns, porque estão tendo a oportunidade já no primeiro semestre de ver isso. Tá? E, por fim, é nas pequenas ações que a gente muda o mundo. E é mudando a cabeça das crianças, né? A gente costuma dizer que o adulto, ele já está deformado pelo sistema, mas a criança está em formação. Então, o nosso papel de divulgação científica, numa linguagem do povo, trazendo o povo para refletir, para pensar em apoiar aqueles produtores que estão produzindo num formato orgânico, gente, mas eles não estão colhendo orgânico. Vocês entendem, né? Com tudo que a gente falou, o produtor se rasga para produzir orgânico, mas ele não colhe orgânico. Mas ainda assim ele colhe um produto com menos agrotóxico do que aquele que põe direto. Só que ele ainda é muito caro, porque ele precisa de ajuda. Então, fazer esse tipo de divulgação, começar a tornar isso mais competitivo, a gente vai ter que mudar por várias coisas. E o nosso papel na divulgação científica, participar de uma feira de saúde, participar de uma call abordando esse tema, é fundamental. A gente fez no último ACOLE um painel que se chama Mitos ou Verdades sobre os agrotóxicos, com essas dúvidas simples, numa linguagem simples. E uma sacada a gente teve que eu vou dar dica para vocês. Muito tempo eu trabalho com extensão e eu tinha uma dificuldade que era de atingir todas as pessoas, porque algumas pessoas são tímidas. Elas não querem a interação, mas elas querem a informação. Como fazer isso? E naquele momento, o meu grupo tinha feito esses mitos ou verdades.
e eles ficaram na forma de um cartão. Aí a gente botou um painel, eu digo, vocês fiquem do lado, mas não fiquem incisivos, que a pessoa pode chegar, vocês fingem que não estão olhando, se mostrem para que, se ele quiser conversar, ele pergunta, mas deixa à vontade. E várias pessoas foram beneficiadas, porque elas olhavam, se interessavam, olhavam a resposta, bah, que legal, não sei o quê, e não precisavam interagir, mas saíram de lá com algum retorno da sociedade, porque isso é uma obrigação nossa, tá? Nós estamos estudando, eles estão investindo num desconhecido, nós somos desconhecidos para todos os pagadores de impostos, mas nós temos esse compromisso com a sociedade. E por isso que jamais eu acho correto um estudante vir me fazer uma entrevista, eu vou dizer, vai gastar meu tempo. Isso é minha obrigação social, né? É o mínimo. Se alguém me para na rua e me pergunta, meu cachorro tem pulga, eu não estou entendendo e tal, é minha obrigação responder, porque aquela pessoa pagou impostos, ela que botou esse conhecimento que está dentro da minha cabeça, então ele não é meu, ele é da sociedade. E se comportem assim. O farmacêutico é um dos profissionais mais relevantes da sociedade e ele mesmo desconhece. Eu vejo farmacêuticos dizendo, o que tu quer ser? Balconista da... Gente, eu me orgulho de perguntar. Toda vez que eu vou numa rede de farmácia, eu chamo o farmacêutico. Olha, eu sou veterinária, eu quero comprar tal medicamento. E aí eu queria dividir, será que eu posso partir? Esse é revestido, não dá para partir. Porque eu não estudei tecnologia farmacêutica. Ele estudou. E ele pode, eu posso misturar isso com aquele outro no mesmo alimento, porque o bicho é bravo e vai morder a minha mão, mas se eu estiver fazendo alguma coisa farmaceuticamente, né, tecnológica errada, vai dar errado o tratamento. Eu uso esse profissional, eu valorizo, e eu não admito que o próprio profissional, às vezes, não se valoriza. A profissão de vocês, eu trabalho com farmacêuticos desde a minha pós-graduação ali, são os profissionais que têm a melhor formação. Eles entendem da química e da biologia. Eles conseguem conversar com esses dois lados que a gente precisa muito, muito. Eu sou mais da área biológica, né, e da área médica. Então, eu sinto falta, às vezes, para compreender determinados fenômenos toxicológicos, da química mais pesada. E o farmacêutico, ele transita muito bem. E eu acho que essa área ele perdeu durante muito tempo, de se especializar mais ali, de agradecer a química e não ficar, que saco essa química. Não, agradeça essa transição. E vocês alavancaram muito a pesquisa. Já estou me estendendo, mas é que eu me empolgo, eu gosto. Eu sei, a senhora gosta de falar, e a gente gosta de ouvir, a gente se interte e fica horas ouvindo a senhora falar, porque é muito bom, parece que abre a mente da gente. Então, por isso também que eu tive a ideia de te convidar, porque eu conheci a senhora, daí falaram do tema, a gente, vamos procurar uma pesquisadora, não sei o quê. Eu tenho a pessoa certa, é a professora. Fico então, bem feliz. Vocês podem produzir tudo, e se quiserem, de volta, estou à disposição. Muito, muito obrigada. Agradeço imensamente que a senhora aceitou o convite. Ficamos muito felizes com as respostas. E vamos deixar, então, aberto, caso alguém queira chamar a senhora de novo, até para a própria disciplina, que às vezes a professora pede algumas ideias. Então, já vou dizer que a senhora está disponível, então. Com prazer. Muito obrigada, professora.